Bom dia, bom dia, bom dia! Bonjour, bonjour! Sejam todos bem-vindos! Estamos ao vivo. Me dá um ok aí, está tudo certo? Estamos ao vivo. Bora para o 459, bora tocar o terror na terra. Gente, eu amo fazer o 459 segunda-feira, porque nós estamos iniciando mais uma semana e eu quero já começar esse 459 profetizando sobre a vida de vocês. Uma semana extraordinária, uma semana onde você vai acessar um nível de coragem maior, um nível de intrepidez, de pujança maior. Eu estava orando para o Senhor agora de manhã e ele me entregou essa palavra: coragem. Seja forte e corajoso. Afinal de contas, não fui eu que te ordenei? Não fui eu que falei para você poder ir? A gente fez uma live semana passada sobre o medo e uma das qualidades cruciais de um filho que realmente quer viver o sobrenatural de Deus é a coragem. Então, essa é a semana da coragem, a semana onde você vai se posicionar, que você vai acessar um nível novo de coragem. Eu espero que vocês vivam a melhor semana da vida de vocês até então. E quando você abre os olhos, e numa segunda-feira, 4h59 da manhã, e você entrega as primeiras horas da sua semana para o Senhor, e você já declara que essa vai ser uma semana sobrenatural, e você já agradece por aquilo que nem aconteceu ainda, se prepare para aquilo que está por vir. O seu posicionamento vai ser diferente, a sua energia vai ser diferente. Então, eu sei que essa semana, eu estou muito animada para essa semana. Vocês não têm noção. Esta semana, notícias boas vão chegar. Essa semana, respostas vão chegar na sua casa. Perguntas vão ser respondidas, portas vão ser abertas, novas conexões, novos lugares, lugares inéditos de Deus. Como é que faz para eu poder acreditar nisso? Como é que faz para eu ter certeza disso? Aumente a sua fé. Comece a declarar. Use a tua fala para profetizar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E se você soubesse o quanto é poderoso a palavra profética, quando você se levanta para profetizar sobre a tua casa, sobre os teus filhos, seu marido, sobre os seus negócios, o mundo espiritual se move, o céu ele respalda. Um filho, quando se levanta e se posiciona e declara, e você começa a trazer para a realidade. Então, que a gente possa viver a melhor semana da nossa vida. Semana de resultado. Semana da colheita. Semana onde você verá frutos aparecendo. Eu recebi uma palavra esses dias, eu quero transmitir essa palavra para vocês. O tempo de cantar chegou. Escreve isso daqui nos comentários. O tempo de cantar chegou. O tempo de novidade de vida chegou. Novidade é o que Deus tem para vocês. Ana, como é que eu acesso esse tempo novo? Como é que eu acesso novidade de vida? Como é que eu vivo esse tempo de cantar? Vai precisar de coragem. Vai precisar de coragem. Vai precisar de ir, de se posicionar. E é isso que eu desejo para vocês. Uma semana extraordinária. Bora tocar o terror na terra, bora viver a melhor semana da nossa vida. E hoje eu vou entregar o maior código da prosperidade para vocês. Quem aqui quer prosperar na vida? Ana, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero fazer recurso, eu quero estar na minha plenitude. Se você realmente quer prosperar na vida, eu vou te dar o código hoje nessa live. Se prepara. É só colocar em prática o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Mas sabe qual é o maior problema? É realmente colocar em prática o que eu vou dizer. Esse é o maior problema das pessoas. Existem algumas pessoas que nem são cristãs, que nem leem a palavra de Deus, né? Que não têm essa busca pelo Senhor e estão prosperando. Quem já conhece pessoas assim? Elas prosperam, elas estão fazendo dinheiro, elas estão crescendo, mas nem são cristãs, ou são, mas não são cristãs que leem a palavra, enfim. Sabe por quê? Porque elas entenderam isso que eu vou falar para vocês hoje. Elas entenderam o maior código da prosperidade. Escreve para mim essa palavrinha aí, princípios. Se você aprender sobre os princípios e viver os princípios de Deus, os princípios que eu vou falar para vocês aqui hoje, que a Bíblia nos mostra, você vai prosperar. Não tem outra saída. Você não precisa nem ser cristão, mas se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que semeia coisas boas, se você fizer o que eu vou falar aqui para vocês, não tem como você não prosperar.
Por quê, Ana? Porque quem vive por princípios prospera. Quem está anotando, papel e caneta, só escreve essa frase no seu caderno. Quem vive por princípios prospera. E hoje nós vivemos tempos. Olha para o mundo hoje. Né? Hoje nós vivemos um tempo em que não existe mais esses princípios. Onde o que é certo ficou relativo. Tudo depende. O que é errado, muitas vezes, passou a ser normal, aceitável e muitas vezes até celebrado. Pessoas aplaudindo o mal, aplaudindo aquilo que é errado. Famílias estão se desfazendo por falta de honra. Nós vamos falar do princípio da honra aqui. Famílias, negócios, empresas estão falhando por falta de integridade. Relacionamentos estão adoecendo por falta de perdão. Pessoas se perdem por falta da verdade, por não conhecerem o caminho, a verdade. Estamos colhendo uma geração emocionalmente fraca, totalmente desestruturada, espiritualmente vazia e moralmente confusa. Que não existe mais um caminho. Se perderam em infinitas possibilidades. Não existe mais aquilo que é certo, que nós precisamos de seguir. Qual é a moral? Né? O que os bons costumes, os valores, os princípios, aonde eles ficaram? Porque nós deixamos de plantá-los. A sociedade está construindo castelos sobre areia. Querem estabilidade sem alicerce. Querem bênçãos sem obediência. Querem resultado sem respeitar os fundamentos. Mas os princípios, gente, não é uma sugestão. Eles são leis espirituais eternas. Princípios são fundamentos, são a base que sustenta tudo que é sólido, tudo que é próspero e tudo que é duradouro. Se queremos ver uma mudança real nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa nação, nós precisamos urgentemente de voltar os nossos olhos sobre os princípios de Deus. Eles são o caminho, eles são a proteção, eles são o segredo. E a verdade é uma só. Toda vez que alguém vive, toda vez que alguém decide viver por princípios, o céu se move, a vida se alinha e a colheita muda. E a pessoa prospera. Hoje, nós vamos lembrar aqui de verdades que nunca mudaram. Que pode acontecer o que tiver que acontecer. Que pode vir o que tiver que vir. Que o mundo, os padrões sociais podem mudar, mas os princípios não mudam. Eles podem querer relativizar as coisas, pode querer falar o que quiser, mas essas são verdades que não mudam e que não vão mudar. E às vezes a gente olha para essa sociedade que querem frutos sem plantar semente, sociedade que quer estabilidade sem ter o alicerce, que quer segurança sem pagar o preço, que quer resultado sem respeitar os princípios. Hoje, nós vamos falar sobre essas verdades. E quando essas verdades entrar no nosso coração e você decidir aplicá-las, nada na sua vida permanecerá o mesmo. Ana, como é que você sabe disso? Porque eu comecei a viver por princípios. Eu comecei a viver uma vida voltada para os princípios. Nós temos 9 princípios da criação. Princípios é o quê, Ana? Princípios são fundamentos. Princípios são verdades. É a direção. É a direção por onde Deus caminha, por onde Deus faz todas as coisas. Os princípios foram estabelecidos nos primeiros 6 dias da criação. Então, eu quero que nós vamos falar sobre os princípios agora. E eu quero que você entenda. Quem puder aí, e tiver com papel e caneta, desenhe uma árvore. Desenha uma árvore e vocês vão entender o que é o princípio. De onde vem e por que nós temos que viver. Viver por princípios. Os princípios bíblicos são verdades imutáveis, estabelecidas por Deus para governar a vida humana em todas as áreas. Espiritual, moral, emocional.
relacional, física. É como se eles fossem diretrizes divinas. Deus deixou para nós e que vão nos mostrar como viver de maneira alinhada com Deus. Como que eu vivo aquilo que Deus tem para mim? Siga os princípios. Siga aquilo seja a base. Siga aquilo que sempre foi, sempre vai ser e nunca vai mudar. Lá no Salmo 119 fala, né, lá no versículo 105, a tua lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Em Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria. Com tudo o que possuis, adquire entendimento. Tenha sabedoria. Entendam sobre princípios e vivam esses princípios. E aqui eu não estou falando de religiosidade nem nada, você não precisa nem, você pode até ser ateu, mas se você seguir os princípios, você vai prosperar. Os princípios são os fundamentos, foram estabelecidos por Deus desde a criação do mundo. Eles refletem o caráter de Deus e a ordem perfeita dele. Antes mesmo de haver a lei de Moisés, os princípios já existiam como base da criação e da vida humana. Então agora eu vou falar para vocês sobre os 9 princípios da criação. E se você entender e compreender cada um deles e viver por esses princípios, você vai ver o que a sua vida vai se transformar. Como a colheita vai chegar. Como as portas vão se abrir. E como a vida começa a ficar mais simples, mais leve. Como a vida começa a fazer mais sentido. Ana, o Tiago vai voltar? O Tiago volta amanhã, gente. Ele ia voltar hoje, mas ele me mandou mensagem que ele estava resolvendo um problema e aí ele pediu para fazer, mas ele volta amanhã, tá? Amanhã ele estará aqui com vocês. Bora tocar o terror, glória a Deus. Coloque aí, desenhe uma árvore. Nas raízes, escreve assim, as raízes são os frutos. Qual é os 9 princípios? Calma, Edson, nós vamos falar. Nós vamos falar, fica aí. Então, faz o seguinte, desenha essa árvore e coloca na raiz. Escreve assim, princípios. Amo ter você aqui. Gratidão, meu amor, gratidão. Então, desenha a árvore e uma árvore com raiz. Quem aqui desenhou uma árvore sem raiz? Gente, cuidado. Desenha uma árvore e coloca várias raízes nela. Na raiz, você vai escrever assim, princípios. No tronco, naquele tronco da árvore, você vai colocar assim, fé. E aí coloca de parênteses, instrumento. E nos frutos da árvore, né, quando você desenha a árvorezinha assim, você vai colocar assim, obras. Então, o que isso significa, Ana? Significa que as raízes são os princípios. É por onde a árvore alimenta. Se você entender de princípios e começar a se alimentar pelos princípios, você vai dar grandes frutos. Os frutos são o quê? São as suas obras. É a sua família, é os seus negócios, é a sua empresa, são as alianças que você vai fazer a partir de hoje, é a sua situação financeira. Tudo isso vai começar a mudar. A colheita vai ser muito melhor, muito mais forte. Então, qual que é o instrumento para isso, Ana? O tronco. O tronco é o que leva a raiz gerar o fruto. E qual que é o instrumento disso? Coloca fé. A fé. É dar o passo, é ter coragem, é entrar em desafios, é romper, é amadurecer, é fazer o que tem que ser feito. Então, entendendo isso, entendendo que o princípio são as raízes, a fé é o instrumento quando essas obras começam a ser concluídas. Por isso que fé sem obras é morta. Quando você tem a fé, automaticamente essa fé te leva a fazer, a gerar frutos, obras. Ana, o que eu preciso então? Eu preciso das raízes. Escreve no seu caderno, eu preciso de raízes profundas. Você precisa de raízes bem profundas para você se alimentar essa árvore. E pega isso, quanto maior a sua raiz, maior vai ser as suas obras. Quanto maior a sua raiz, maiores e melhores vão ser os seus frutos. Quanto maior a sua raiz, maior vai ser o seu tronco.
Quanto maior a raiz, maior a fé. Quanto maior essas raízes. Às vezes tem pessoas que você fica assim, gente, as coisas não estão acontecendo, você está fazendo, está fazendo. Sabe por que não estão acontecendo? Porque você está construindo raízes. Respira. Calma o coração. Você está construindo raiz e está crescendo para baixo. Quantos de vocês aqui nessa live estão crescendo para baixo? Quantos de vocês não estão vendo ainda os frutos, mas estão trabalhando, estão fazendo, porque estão crescendo para baixo? E formar raízes é o mais desafiador. Crescer para baixo. E aqui eu quero entregar para vocês os 9 princípios. Você está se fortalecendo. Fazer raiz é fortalecer. Eu fiquei 10 meses aqui na França, só fazendo raízes. Só descendo. E quanto mais eu descia, mais desafiador era. Mais doía. Mas Deus estava me preparando. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você nunca esquecer. Esse deserto é para te preparar. Não é para te punir. Esse deserto é para poder te dar um nível novo de autoridade. Todo deserto te dá autoridade. Deus, ele está te tratando. Ele está te aperfeiçoando. E precisa sim de provações. Por quê? Porque o que ele vai te entregar é grande. O que ele vai te entregar é poderoso. Então você tem que ser forjado. Você tem que ser limpo. Tem que ser tratado. Então, continue construindo essas raízes. Não desiste. Continua, deixa essa raiz crescer. E quando essa raiz crescer, você vai ver que você vai ter por onde se alimentar. Não vai ser qualquer tempestade que vai derrubar a sua árvore. Não vai ser qualquer problema que vai desestabilizar a sua árvore. Você vai ficar firme, porque o seu tronco vai ser firme. Você tem raízes. Eu tenho raízes. E se você tiver, só escreve: eu tenho raízes. Anota aí os 9 princípios. O primeiro princípio, soberania. Nós vamos falar os 9. Ana, tem outros princípios? Lógico que tem. Tem vários princípios. Né? Se a gente for olhar na palavra de Deus, ele traz ali, né, princípio da vida. Mas aqui eu vou me atentar com vocês aos 9 princípios bíblicos. Aqueles que foram criados nos 6 dias da criação. Né? Aqueles que Deus estabeleceu nos primeiros 6 dias. Tá? Aqueles que são a base, o fundamento. Os 9 princípios da criação. O primeiro é a soberania. O que esse princípio diz, Ana? Que Deus é o Todo-Poderoso, Supremo, Criador de todas as coisas. Deus é soberano. Nada acontece nessa terra. Uma folha não cai da árvore se não for pela vontade de Deus. Ele é soberano. Ana, mesmo coisas que não parecem tão boas? Sim, porque Deus é justo também. E nós vamos entender sobre um outro princípio aqui. Então, às vezes, você está colhendo coisas que você não queria. E você fala, por que Deus está fazendo eu viver essa labuta? Eu, uma pessoa tão boa, eu, uma pessoa que faz tanto bem, para que eu estou precisando de viver isso? Para que eu estou passando por esses problemas? Não é? Você não tem que ficar no lugar de vítima. Você precisa assumir um lugar de aprendizado. Ele é soberano. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. Ele quer te forjar. Aquele que é aprovado precisa ser provado antes. Por isso que não tem tantas pessoas que conseguem viver com Jesus. Por isso que não era todos os discípulos, tantas pessoas. Por quê? Porque para viver com Jesus tem que negar a si mesmo. Para ter uma vida mais próximo, precisa de renúncia. Então, talvez Deus te chama hoje para renunciar. O que você precisa renunciar? O que tem tirado o seu tempo com Deus? O que você tem negociado? O tempo com Deus está ficando em segundo, terceiro plano. Ele é soberano. Se você compreender a soberania do Senhor, que Ele é todo-poderoso, supremo, que Ele que criou todas as coisas, que não há nada. Por isso que eles falam, né, que o mal não existe. O mal é a ausência do bem.
A escuridão é a ausência da luz. Tudo foi Deus que criou. E no princípio, tudo era bom. Tudo veio da criação de Deus. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. O Criador dos céus e da terra. Haja luz, houve luz. Ele é soberano. E as pessoas precisam começar a compreender isso. Elas precisam começar a ter mais temor. O que aconteceu com o mundo? Ana, por que esse princípio ele foi tão abalado? Porque as pessoas pararam de temer a Deus. As pessoas começaram a idolatria, a cultuar outros deuses, tiraram a soberania de Deus, dividiram essa soberania com outras coisas, ou outros deuses, ou outras pessoas. Tem gente que idolatra a pessoa. Tem gente que coloca a pessoa no lugar de Deus na vida dela. E acha que é a pessoa que vai fazer o que só Deus consegue. Cuidado com a idolatria. Cuidado com você tirar o lugar soberano do Senhor na sua vida. Isso é um princípio. Que esse princípio agora esteja gravado no seu coração. Deus é soberano. Soberania. Ele está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Ana, qual que é o segundo princípio? Anota aí, individualidade. Princípio da individualidade. Se você entender esse princípio, que você precisa. Isso aqui eu falo que é muito o princípio que o Pablo fala, vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Você é um indivíduo. Você tem uma identidade. Você tem algo único. O princípio da individualidade coloca que você realmente é um ser único. Ninguém tem a mesma digital que a sua. Ninguém faz do jeito que você faz. Ninguém é igual a você. Você não é uma cópia. Deus não fez ninguém série, né? Todo mundo igualzinho. Não. Você tem uma identidade. Você é único, valioso. Isso aqui carrega aquele princípio da unicidade. Fala assim, eu sou um ser singular, único, valioso. Entenda isso. Ana, por que a gente não está seguindo esse princípio? Porque você está se comparando com outras pessoas. Porque você quer competir com outras pessoas. Cada um tem seu povo. Cada um tem uma semente poderosa que Deus colocou em você. Você tem uma missão, você tem um chamado. Ninguém vai fazer como você faz. Você é único, singular, valioso aos olhos de Deus. Deus deixou 99 ovelhas para ir atrás de você, sabe por quê? Porque você é valioso para Ele. Ele deixa 99 para ir atrás de você. É esse amor, é essa identidade. Cada semente gera de acordo com a sua espécie. Cada um de vocês vai gerar algo único aqui para a Terra. Deus deixou sementes para você, como a parábola dos talentos. Ele deu uma semente para um, 5 sementes para outro. Ele foi dando sementes. De acordo com a capacidade de cada um. Cada um de vocês são únicos. Individualidade fala da sua identidade. E o quanto nós estamos ferindo esse princípio. O quanto nós estamos vivendo no mundo de comparação. No mundo que você quer diminuir o outro para você poder brilhar, que você passa por cima de princípios como esse para você poder conseguir algo na vida, que você diminui as pessoas, que você faz mal para alguém só para poder se beneficiar. Um mundo de comparação. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Cadê esse princípio da individualidade, da unicidade? Ei, você não é raro. Raro é o arco-íris. O que é raro? Raro é uma coisa que aparece de vez em quando. É raro. Nossa, isso aqui é raridade. Se o arco-íris que aparece só de vez em quando, todo mundo fica louco com ele, né? Imagina, aparece um arco-íris aqui hoje. Todo mundo, nossa, arco-íris no céu, olha um arco-íris. Por quê? Porque ele é raro.
Ele não aparece todo dia, toda hora. E quando ele aparece, as pessoas celebram, olham, ficam felizes, porque ele é raro. Imagina você, que é único. Imagina você, que não existe nada igual a você. Não existe nada assim, do seu jeito, da sua maneira. Sabe o que é o problema? A gente fere muito esse princípio. A gente se perde da nossa identidade, daquilo que nós somos. Então, essa live de hoje, ela é bem propícia e ela é bem profética para a tua vida. Você está começando uma semana agora, segunda-feira. Que essa semana seja diferente, que você entenda dessa unicidade, que ninguém faz da maneira que você faz. Que você é uma semente poderosa e que cada semente gera de acordo com a sua espécie. A tua semente vai dar frutos. Você é único, feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, não faz sentido. Não faz sentido você ser imagem e semelhança de Deus e se sentir incapaz. E falar que, não, o outro consegue, eu não. Você consegue tudo. Ninguém para uma pessoa que decidiu vencer na vida. Ninguém para uma pessoa que vive com... realmente entendeu da sua identidade e quem ela é de verdade. Pode vir o que for. Eu sei que eu sou único, valioso. Ana, vamos para o próximo princípio. Anota aí. Esse princípio, para mim, se você pegar só esse princípio, a sua vida muda. Quer dizer, todos são poderosos, né? Mas esse aqui, para mim, é o que mais mexeu comigo. É o que mais mexe comigo até hoje. De todos, todos. Esse princípio é o que mais mexe comigo. Anotei o terceiro princípio, autogoverno. Autogoverno. O que significa isso, Ana? É você liderar a si mesmo. É você tomar as rédeas da sua vida. Assumir o governo das suas emoções, das suas sensações. É você ter o controle mental absoluto. É você governar, se governar, autogoverno. É você não andar mais por aquilo que sente, mas por aquilo que precisa ser feito. É você não seguir mais as suas emoções. Eu não preciso sentir vontade, eu sei que eu preciso fazer, e eu faço. Autogoverno. Gente, isso aqui é poderoso demais. E isso aqui é um princípio tão forte que Deus deu a terra para os seus filhos governarem. E quantos de vocês não estão governando ainda? Quantos de vocês ainda não têm esse autogoverno de governar sua própria vida, liderar a si mesmo? Que você fala e cumpre, que você se compromete, que você não espera estar com vontade para fazer, que você não segue só as suas emoções, mas que você faz o que tem que ser feito. Autogoverno. Os filhos têm autogoverno. Uma pessoa que tem autogoverno, a vida dela não é levada pelas suas emoções. Então, ela não precisa estar sentindo vontade para ela fazer. Ela faz. E por isso que Deus usa essas pessoas. Por quê? Porque Deus sabe que ela pode estar cansada, ela pode estar com preguiça, ela pode estar com fome, ela pode estar com o que for, ela vai obedecer. Porque ela tem governo. Governo. Isso é poderoso demais. Se vocês sentissem, se vocês realmente viver, pegar só esse princípio aqui e começar a liderar você mesmo, o mais difícil não é falar não para as pessoas, é falar não para você mesmo. O mais desafiador, gente, não é começar a botar limite nas pessoas, é botar limite na sua própria carne. Isso é o maior desafio. E quando você consegue ter esse governo, ter esse domínio próprio, isso é poderoso demais. Olha para o Pablo, olha para as pessoas que têm governo, olha os resultados. Como é que eu sei que uma pessoa tem esse autogoverno? Quando ela tem resultado. A colheita. Quando ela começa a dar resultado, você fala, essa pessoa aí governa. Quando ela não fica afetada com perseguição, com pessoas que estão falando mal. Autogoverno é domínio próprio.
Exatamente. É você liderar a si mesmo. Autogoverno. Governa a sua própria vida. Vamos para o próximo. Gente, essas horas estão voando. Coloque aí o 4. Honra. Esse princípio da honra. Segura esse princípio, que é um dos princípios que a gente mais fere atualmente. Se tem um princípio que a gente fere, é o princípio da honra. A honra está em tudo. Existe honra no casamento, honra na família, honra no relacionamento, honra na hierarquia, honrar aquele que veio antes de você. Por que na palavra diz honrar pai e mãe? Porque o seu pai e sua mãe veio antes de você. Ei, Ana, mas ele me maltratou. Ana, mas meu pai me violentou, mas minha mãe me abandonou. Eles podem ter feito as piores atrocidades, mas mesmo assim, eles merecem honra. Sabe por quê? Porque você só está aqui por eles. Eram antes de você. Por que a gente tem que honrar a Deus? Por que eu honro o Pablo? Quem já viu algumas vezes, algumas lives, eu falo, olha, eu honro a vida do Pablo, porque o Pablo veio antes de mim. E aconteça o que acontecer, eu vou continuar honrando o Pablo. Deixa eu dar um código poderoso aqui da honra para vocês. A unção que eu honro, eu usufruo dela. Tem pessoas que param de honrar aquelas pessoas que vieram antes delas, aquelas que ajudaram, por inveja, por insegurança, né? Não vou honrar aquela pessoa não, porque ela me ajudou, mas agora eu cresci, agora eu tô bem, agora eu tô não sei o quê. Cuidado, cuidado, não quebra o princípio da honra não, porque se você quebra o princípio da honra, você pode estar perdendo a unção. A unção que eu honro, eu usufruo dela. Eu honro a vida do Pablo, eu honro a vida de tantas pessoas que vieram antes de mim, tantas pessoas que me ajudaram a estar aqui onde eu estou, e vou continuar honrando até os últimos dias da minha vida, porque eu entendo esse princípio, porque eu entendo tanto que é forte. Nós mulheres, agora eu falo para nós mulheres, nós não fomos ensinadas a honrar o nosso marido. Existe honra no casamento. E por isso que a gente está quebrando muito esse princípio. É um dos que a gente mais quebra atualmente. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a honrar as pessoas que vieram antes da gente, honrar as pessoas que trouxeram clareza para a gente, honrar a Deus, honrar os nossos pais, honrar o seu marido. Nós mulheres não fomos ensinadas a honrar os nossos esposos. E isso está destruindo casamentos. Por causa de um princípio, honra. Mulheres, honrem o marido de vocês. Por quê, Ana? Porque está na palavra. Está na palavra de Deus. Os maridos, eles são o cabeça, eles são os líderes. Eles precisam ser respeitados, honrados. E muitas mulheres querem atropelar os maridos, querem ser mais poderosas que os maridos, querem diminuir, ao invés de honrar, elas criticam, elas diminuem. E aí vai quebrando, cada hora quebra um princípio, vai quebrando, vai quebrando. O que exatamente é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é aceitar eles como eles são. Você não veio aqui para salvar seu pai e sua mãe. Você não veio aqui. Tem filhos que acham que querem, filhos que querem mudar a vida dos pais. Muda não. Você pode ajudar, você pode aconselhar, mas eles ainda são autoridade. O princípio da honra fala muito de autoridade. Pega essa chave. Autoridade. Eles podem fazer o que eles fizeram, mas eles ainda são autoridade aqui na terra. Porque eles são seus pais. Eles vieram antes de você. Você está aqui por causa deles. É por isso que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, de longevidade. É honrar pai e mãe. E tem pessoas, de verdade, que não prosperam na vida porque não honraram pai e mãe. Estou falando de verdade. Quando eu faço as minhas mentorias, a primeira coisa que eu faço, perdoa o seu pai e a sua mãe. São as primeiras dinâmicas. E é forte. Nossa, as pessoas choram, caem no chão. Tem uma mulher que um dia olhou para mim e falou, não consigo honrar meu pai. E eu fui com ela, a gente foi mais fundo. Porque não adianta, é por isso que a vida dela não está andando.
A sua vida não vai andar enquanto você não honrar pai e mãe. Isso é um princípio. Eles são autoridade. Por que a gente tem que honrar o nosso marido? Porque ele é autoridade na minha casa. Ana, meu marido não presta. Pode ser o que for. Ele é autoridade. Ele é o cabeça. Não é a Ana que está inventando isso, não. Está na palavra. Se a gente não entender o princípio da honra, casamentos vão ser desfeitos, alianças, sociedades, relacionamentos, família. Tem famílias que desmoronam por causa de honra. Honre aquelas pessoas que vieram antes de você. Ana, como é que eu honro aquela pessoa? Eu aceito ela como ela é. Eu não quero mudar aquela pessoa. Eu agradeço. Eu transbordo aquilo que ela colocou em mim. Honra tem a ver com autoridade. Aquela pessoa veio antes. Ela traçou um caminho antes. Por isso que nós temos que aprender a respeitar a hierarquia. Hierarquia. Existe uma hierarquia. Primeiro o pai, a mãe, depois os filhos. Tem uma hierarquia que precisa ser respeitada e honrada. Coloque o princípio da honra na sua vida. Coloque o princípio da honra. De verdade, honre aquelas pessoas. Honre, respeite. Para de diminuir, de criticar. Pelo contrário, eu tenho tanto princípio da honra comigo, porque toda vez que eu tenho oportunidade, eu honro o Pablo. Honra mesmo. Ana, como é que você consegue honrar o Pablo? Sem falar, sem precisar de falar, transbordando aquilo que ele me entregou. Você quer honrar seu pai e sua mãe? Vira uma máquina aqui na terra. Dá frutos. Uma das maneiras de honrar, alguém me perguntou, é dando frutos. É dando frutos. Se o marido não prestar, precisa rever essa honra, Ana. Na verdade, eu falei marido não presta, não no sentido dele fazer coisas ruins, mas de ser aquele marido que não é perfeito. Nenhum é. É porque as mulheres falam assim, Ana, meu marido não é perfeito, tá? Mas nenhum vai ser. Não existe marido perfeito. E às vezes a gente está vendo, está criticando muito, ao invés de honrar as coisas boas, ao invés de honrar ele. E se você começar a honrá-lo, talvez ele até mude. Eu conheço mulheres que criticavam, não dava em nada. Depois que elas começaram a ser ajudadoras idôneas do marido, depois que elas começaram a ter lado a lado, ao invés de ficar criticando, apontando o dedo, elas realmente cumprirem o seu papel de respeitar, de honrar, de entender que ele é o cabeça, de ajudá-lo, de dar ali uma estrutura emocional para ele, de ser essa ajudadora a lado dele, esse homem foi mudado. Porque a mulher santa santifica o seu marido. Mas a mulher tola destrói. A mulher pode ou ajudá-lo ou pode destruí-lo também. Acreditem. Deus deu autoridade para o homem e poder para as mulheres. A mulher tem um poder disso. Então, às vezes, você fica muito apontando o dedo, muito criticando, mas está faltando honra. Está faltando você virar a chave desse princípio, sabe? E você começar a olhar como Jesus olha. Começar a honrar. E talvez é isso que pode estar faltando. Porque hoje em dia eu conheço, gente, tem muitas mulheres muito masculinas, muito agressivas, muito empoderadas, autossuficientes, sabe? Que querem atropelar os maridos, que querem diminuir. Eu não fui ensinada a honrar o meu marido. Pelo contrário, minha mãe me ensinou, homem nenhum presta, vai viver sua vida, vai fazer seu dinheiro, vai guardar o seu dinheiro, que se esse homem te largar, você tem condição financeira, vai se especializar, vai ser uma boa profissional. Eu não fui ensinada a honrar o meu marido. Eu tive que aprender com a vida. E é nesse sentido que eu falo. Muitos de nós, mulheres, não fomos ensinadas. A gente escutou muitas crenças, sabe? De que não presta, de que homem, que mulher não precisa de homem para nada, enfim. Talvez você escutou uma coisa dessa também. E aí, quando a gente tá ali no relacionamento, ou você pode replicar isso, ou você pode começar a entender sobre os princípios. E por que que a minha mãe falava isso comigo? Porque ela tinha uma dor. O meu pai separou da minha mãe. Então era uma dor que ela tinha. Realmente, ela falou para mim que homem não depende de homem para nada, porque era uma dor dela, mas não era minha. E você acaba pegando a dor de outra pessoa. Eu tive um homem maravilhoso do meu lado.
E quase que eu não honrei esse homem. Por pouco. Por pouco. Mas eu não vou falar disso aqui, não, porque vamos continuar com os princípios, porque o tempo está passando rápido. Que as mulheres, deixa eu fazer um convite aqui para as mulheres. As mulheres que querem entender mais sobre isso, eu estou fazendo a Semana da Mulher lá no meu Instagram. Tá? Vou fazer live 100% online e gratuita. E nós vamos passar, porque ontem foi Dia das Mães, né? Então, nós vamos passar a semana inteira cuidando de nós mulheres. E vai ter live só sobre casamento, só sobre o papel da mulher, sobre feminilidade. Vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Tá? Então, faço um convite aqui apenas para as mulheres, que é a Semana da Mulher. Viu? A gente vai estar lá no meu Instagram falando um pouco sobre isso. Vamos para o próximo, Ana. Anota aí, o quinto princípio, aliança. Esse princípio é forte. Princípio da aliança. Coloca assim, aliança é igual a inquebrável, insolúvel. Princípio da aliança. Todas as promessas que Deus cumpre é através das suas alianças. Na cruz, ele fez uma aliança conosco, através de Cristo Jesus. Aliança. Isso aqui que eu uso no meu dedo é o quê? Uma aliança. Eu tenho uma aliança com meu marido. Quando você faz uma sociedade, o que significa uma sociedade? Aliança. Você fez uma aliança com alguém. Por isso, você tem que tomar muito cuidado com quem você faz aliança. Por quê? Porque a aliança é inquebrável. Ana, mas hoje em dia está tendo muito divórcio. Está tendo, por causa dos problemas humanos. Mas existe o princípio da aliança. Ele sempre existiu. Esse princípio, gente, Deus criou até o sexto dia. Mas pode divorciar, Ana, né? Pode quebrar a aliança. Está acontecendo. Mas eu não posso deixar de falar do princípio. Princípio da aliança. Tudo que Deus cumpriu na palavra foi através de alianças. Deus fez uma aliança com Davi. Davi teve o seu filho Salomão. Deus honrou a aliança. Mesmo que Salomão ali cometeu umas falhas, Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus tinha uma aliança com Moisés. Deus tinha uma aliança com Noé. Inclusive, o arco-íris é símbolo da aliança, né? Com Deus, com o povo, de não destruir o povo mais por dilúvio. Deus, ele é um Deus de aliança. Escreve aí, Deus é um Deus de alianças. Aliança, se Deus falou, gente, ele vai cumprir. Se ele tem uma aliança, eu até arrepio, a aliança de Deus é poderosa demais. Deus tem uma aliança com o seu povo. Você tem noção do que é isso? É inquebrável, é insolúvel. É uma aliança. Não tem como quebrar, não tem como desfazer uma aliança. Com quem você tem aliança hoje? Cuidado, não quebre essa aliança, isso é um princípio. Ana, mas já quebrei. Ok, não faça de novo. Não cometa o mesmo erro. Aliança. Cuidado para não fazer alianças erradas. Ana, o que é aliança? Eu fazer aliança com alguém, principalmente em sociedade. Quem aqui já fez sociedade com alguém e depois arrependeu? Firmou uma aliança com alguém, colocou ali o seu nome, porque para mim, empresas, sociedades são alianças. É quase um casamento ali. Você vai assinar um documento, a outra pessoa vai, um contrato social, né? Você tem uma aliança com aquela pessoa, uma sociedade. Então, a aliança ela tem que ter os mesmos princípios, os mesmos valores. A aliança tem que estar firmada ali na mesma direção, com unidade. Olha aí, o tanto de gente que já fez aliança com pessoas e depois, né? Por quê? Aliança. Vão para o próximo, que tem aula do pior ano, né? Acabaram de me lembrar, maravilhosa. Então, aliança, firmem alianças com pessoas com o mesmo princípio, com os mesmos valores. Ana, como fortalecer uma aliança? Fortalecendo os valores, fortalecendo os princípios, fortalecendo, entrando em unidade. Gente, aliança, imagina, aliança tem a ver com intimidade. Aliança tem a ver com entrega. Quanto mais íntimo você for, mais aliança. Quanto mais você está perto, quanto mais valores iguais, assim, alinhados, a aliança só se fortalece. A aliança vem com lealdade, integridade. Seja leal com essa pessoa, fale a verdade. Toda aliança, ela precisa ser firmada na verdade. Vamos para o próximo. O sexto, caráter. Princípio do caráter é o que compõe a sua vida, são os seus valores, são a sua personalidade, caráter. Ana, tem como eu forjar o meu caráter? Tem.
Tem como eu forjar? Eu não fui forjado no meu caráter na infância. Tem como eu ter isso agora na vida adulta? Tem. Seu caráter pode ser forjado através do caráter de Cristo. Então, o caráter é o que compõe a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas. Como é que eu sei o caráter de uma pessoa? A partir do comportamento dessa pessoa. Tem como eu moldar esse princípio? Tem. Eu moldar o meu caráter? Tem. Pede Deus, Deus, molda, eu quero ter o caráter de Cristo. Me molda, me aperfeiçoa. Caráter, não quebre esse princípio. É tudo que compõe sua vida. Vamos para o próximo, 7º, semeadura e colheita. Vamos para os 2 últimos agora, semeadura e colheita. Tudo que você semear, você vai colher. Você é fruto das suas decisões. Ana, me fala uma palavrinha que vai definir semeadura e colheita. Coloca aí, responsabilidade. Semeadura e colheita traz responsabilidade com as suas escolhas. Cada semente vai dar o fruto de acordo com a sua espécie. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como eu plantar tomate e colher maçã. Semeadura e colheita. Responsabilidade. Semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Aquilo que eu semeei, eu vou colher. Muito cuidado. O que você tem semeado hoje em dia? O que você tem semeado? Cuidado, gente, porque você vai colher. Não tem como eu semear coisas ruins, semear discórdia, semear coisas erradas e colher coisas certas. Então, olha para os teus resultados. Os seus resultados dizem muito da sua semente, da sua semeadura. Quer ter novos resultados, novas colheitas? Plante novas sementes. Ana, me fala o próximo princípio. Mordomia. Coloca aí. Princípio da mordomia. O que significa? Escreve uma frase, o princípio da mordomia. Tudo que eu tenho é emprestado. Agora vai dar um putz aqui. Tudo que eu tenho é emprestado. Minha família, meus bens, meus negócios, minha vida. Tudo que eu tenho é emprestado. Se eu tenho necessidade, Deus me dá suprimento. Somos mordomos fiéis com tudo aquilo que Deus nos deu. A riqueza é sua? Não, a riqueza é de Deus. Você é um administrador dessa riqueza. Tudo foi Deus que me deu. Você é mordomo do Senhor aqui na terra. Tudo emprestado. Meus filhos são emprestados. Tudo é emprestado. Mordomia. Se a gente entender que eu sou mordomo, eu estou aqui para administrar. Coloca mordomia, é administrador. Você é um administrador das riquezas de Deus. Você está aqui para ser mordomo. Tudo que tem é emprestado. Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Se Deus deu a visão, Deus dá a provisão. Nós somos, eu já falei isso aqui um dia, né? Nós somos o pedreiro da obra. Você não é o dono da obra. Você só é o pedreiro dela. Fique em paz. O problema é quando a gente quebra esse princípio e acha que a gente é o dono da obra. Aí o bicho pega. Você não é o dono da obra, tá? Você é o mordomo. Você é o pedreiro. Então, você foi chamado para ir lá e fazer o trabalho. Ana, mas não tem munição, mas não tem cimento, não tem tijolo, não tem. Preocupa não, você só é o pedreiro. O dono da obra vai mandar o que precisa. O dono da obra manda os recursos, manda as pessoas, manda o suprimento. Você é o pedreiro da obra. Você não é o dono da obra. Nunca se esqueça disso. Você é um mordomo fiel, que vai obedecer tudo aquilo que ele colocar nas tuas mãos. E nós vamos agora para o último. Putz, hoje foi especial. Se vocês pegarem esses princípios e começar a viver por esses princípios, vocês vão prosperar. Eu garanto, não é a Ana que garante, não. É os princípios que garante. É os princípios. E nós vamos para o último, que é liderança. Anota aí o 9, para a gente terminar. Liderança. O que é isso, Ana? O que é o princípio da liderança? Escreve aí para mim. Transbordo. Liderança é igual a transbordo. Por quê? Se o autogoverno você lidera a si mesmo, na liderança você lidera outras pessoas. É o transbordo, é a multiplicação, é a frutificação. Ou você acha que você viver a vida só para poder crescer consigo mesmo? Você está aqui na terra para frutificar, para multiplicar, para transbordar. Isso é um princípio da liderança.
Quem você tem liderado? Quem você tem discipulado? Quais são as pessoas que você tem multiplicado os seus talentos? Você tem transbordado? Realmente tem transbordado aquilo que Deus tem para a tua vida? As sementes que Ele está colocando em você? Esse é o princípio da liderança. É frutificar, é transbordar, é multiplicar. Multiplicação. Gente, a prosperidade é natural, porque a natureza não questiona os princípios, ela simplesmente aplica. Por que a árvore dá frutos? Porque a árvore não questiona, ela simplesmente é natural. A árvore só deixa acontecer. Tem como eu mandar uma árvore parar de dar fruto? Chega numa árvore hoje, que está dando fruto, né? Uma árvore que está lá. Fala para ela assim, para de dar fruto agora. Para, seca, para. Ela não vai parar, porque é natural. É natural os frutos vão continuar dando. Agora, imagine você estar tá frente a uma árvore, uma árvore que dá, não sei, qualquer fruto, laranja, e você detesta a laranja. Aí você começa a julgar essa árvore. Eu detesto laranja. Para de. A árvore não está nem aí. Se você gosta, não gosta, se você vai agradar você, se não vai agradar você, ela vai continuar dando frutos. Você percebe que a prosperidade é tão natural que, se você deixa a tua natureza, ela vai prosperar? Se você para de questionar, por isso que a pobreza é resistência. Pessoas pobres são aquelas que estão resistindo. Por quê? Porque é natural a prosperidade. Olha para a natureza. A natureza não questiona os princípios, ela só aplica. Não questiona os princípios, não, aplica. Vai para a natureza. Seja cada vez mais natural. Natural. Seja natural. Vocês não têm noção, gente, é poderoso demais. Quando você começa a entrar. Ana, tem outros princípios? Tem vários. Princípio da ordem, princípio da vida, né? Tem princípio, tem tanto da integridade, tem outros, princípio da obediência. Agora, esses 9 são aqueles princípios bíblicos, base. Desses, a gente tem vários outros. Não quebra princípio, não. Começa a viver por princípios. Entenda que aquilo que você semeou, você vai colher. Entenda que você é um ser único. Entenda que Deus é soberano. Entenda que você é só um mordomo. Tudo aqui é emprestado. Forja o seu caráter. Honre seu pai, a sua mãe. Honre as pessoas que vieram antes de você. Não quebre alianças. Se você entender desse princípio, comece a assumir o governo da sua vida. Faça só isso. E depois você me conta o que vai acontecer na sua vida. Ana, foi arrebatador. Arrebatador. Gente, bora para a aula do pior ano. Vai começar, acho que já começou, né? Agora. Eu desejo para vocês uma semana onde você viva por princípios. Viva, não quebre nenhum desses princípios. Fala para Deus, Deus, eu quero viver agora com os princípios são as minhas bases. E eu não vou quebrar princípio. Você vai prosperar como nunca. Por quê, Ana? Porque quem vive por princípios prospera. Entenda isso. Isso mudou minha vida. Hoje eu tenho temor de quebrar um princípio. Temor. Estou te falando de verdade. Que Deus possa abençoar vocês. Que aula divina, Ana. Sempre quis entender sobre princípios. Quanta clareza. Parabéns pela live. Putz, eu precisava disso. O fundamento nunca falha. Eu aprendo demais contigo, Ana. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Ana, explica como é resistência de pobreza. Porque pobreza é igual a improdutividade. Uma pessoa que é pobre é uma pessoa que é improdutiva. E a natureza, tudo está em movimento. Tudo, a natureza é abundante. Então, se você está na pobreza, você está resistindo àquilo que é natural. Você está resistindo a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Entende? E a prosperidade, ela é natural, consequentemente. Por isso que é abundante. É abundante. Bora tocar o terror na terra, bora ir para a aula do pior ano. Quem prospera, quem vive por princípios, prospera. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. O pior ano já começou. Bora viver a melhor semana das nossas vidas. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima, gente. Uma semana incrível para vocês. Até. Bora para cima. Tocar o terror nessa terra. Vai cuidar de sua vida, gente. Vai cuidar de sua vida.
Vai assumir esse governo. Beijo, beijo, beijo e até.